Fala galera, tudo bem? Meu nome é Guilherme Coiado, eu sou teacher aqui na Next Level e eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que é um falso cognato? Se você não sabe, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar agora. Bom, acredito que todo mundo já deve ter caído numa pegadinha quando está aprendendo um novo idioma. E para esse tipo de pegadinha, a gente dá um nome de falso cognato. Então, antes de entender o que é um falso cognato, o que de fato é um cognato? Cognatos são palavras que se parecem na escrita e também no seu significado. Por exemplo, a palavrinha problem. Problem significa, de fato, problema, assim como ela se parece, né? Problema sempre vai aparecer em todo o contexto. Então, o que é um falso cognato? O falso cognato são palavras que se parecem na escrita, mas o seu significado é totalmente diferente. Esse daí que é o pulo do gato. Bom, então vamos para alguns exemplos, os mais famosos, né? Os falsos cognatos mais famosos em inglês. Acredito que todo mundo já deve ter dado de cara com aquela porta escrito push. Aí você não sabe o que faz nessa hora. Não sei se eu empurro ou se eu puxo, e na dúvida, tá escrito push, vamos puxar a porta, e de fato tá errado. Isso é um falso cognato. A palavra se parece na escrita com a palavra puxar, mas na realidade o seu significado é empurrar. A gente pode aplicar essa palavrinha numa frase para ficar mais fácil. Por exemplo, Márcio, push the box please. Então no caso, Márcio, empurre a caixa por favor, e não puxe, né? A próxima palavrinha é justamente o que significa anterior, que é a palavrinha pull. Nesse caso, de fato, eu estou pedindo para alguém puxar algo, tá? E não pular, por exemplo, né? Porque na grafia essa palavra se parece muito com a palavra pular, mas o seu significado não é esse. De fato, esse sim é o significado de puxar. Essa palavrinha numa frase ficaria algo como pull the door carefully, please, que é puxe a porta com cuidado, por favor. Essas próximas duas palavrinhas são muito importantes e você de fato aprender o significado delas, que é a primeira, pretend. Pretend, de fato, se parece muito com a palavrinha pretender em português, mas não é, pelo amor de Deus, tá? O significado dela não é esse. Vamos aplicar ela numa frase agora. I close my eyes and I pretend I was asleep. Tá? Essa frase significa eu fechei os meus olhos e eu fingi que eu estava dormindo. Então a palavrinha pretend significa fingir. Pelo amor de Deus, não vai chegar numa entrevista de emprego e falar I pretend to be your best employee. Tá? Você não vai conseguir a vaga, então toma cuidado. Então, qual seria a palavra para de fato pretender? Nesse caso, é a palavra intend. Vamos aplicar ela numa frase agora. E a frase seria The company intends to fire some employees. Tá? Então, a empresa pretende demitir, tá? Inclusive, essa palavrinha to fire é uma expressão bem legal, que é demitir, né? Não é tacar fogo. Então, a empresa pretende demitir alguns funcionários. Então, só recapitulando, pretend não é pretender, e sim fingir. Intend não é entender, por exemplo, porque ela se parece muito com essa palavra em português, mas é, de fato, pretender, ok? A próxima palavra é um falso cognato muito comum também, que é a palavra parents. Ela se parece com a palavra parentes em português, mas ela significa pai e mãe, tá? E não parentes. Então, vamos aplicar ela numa frase agora. Na frase ficaria algo como Pamela does not see her parents since 2018. Então, a Pamela não vê os seus pais desde 2018, certo? Então, parents não é parentes, e sim pais. E para fechar, a última palavrinha é a palavra actually. A gente insiste em pensar que o significado dela é atualmente, afinal, se parece muito. Mas, na verdade, o seu significado é na verdade, tá? Actually significa na verdade. Vamos aplicar numa frase. Numa frase ficaria algo como Actually, I prefer coffee than tea. Então, na verdade, eu prefiro café ao invés de chá, certo? Bom, então esse foi um resumo do que são alguns dos falsos cognatos. Então já salva esse vídeo aí para você consultar quando você precisar e também envia para um amigo que vive puxando e empurrando a porta e todo confuso, beleza? Ah, e só um detalhe muito importante, assim como o falso cognato pode atrapalhar às vezes, o cognato também pode ajudar. Então tira um tempinho do seu dia, estuda um pouquinho sobre os cognatos, porque eu tenho certeza que você vai descobrir várias palavras que você nem sabia que você conhecia em inglês. Então é isso, galera. Siga a gente nas redes sociais, @nextlevel. Te vejo no próximo vídeo. See you!